como construir aí um bom lugar? Lembrando do saudoso Sabotagem, que inclusive você trabalhou junto com ele. Como construir esse lugar a partir de agora? Eu vejo é, que essa eleição, realmente, a eleição de 2023, é a eleição de 2022, é a eleição mais importante da minha vida. E eu acredito que seja da nossa geração. E, ao mesmo tempo, eu acho que eleger o Lula é um marco zero. É o mínimo que a gente tem que fazer para começar a ter esse projeto de reconstrução de país, de nação. Eu acho que tudo que a gente... Uma coisa que eu acho muito importante é a gente não cair no conto do já ganhou. Tem muita coisa ainda para acontecer. Eu acho que muito do nosso setor acaba pecando muito com essa coisa do já ganhou. Eu acho que a gente precisa ser inteligente, a gente precisa saber usar. A gente sempre foi vanguarda na utilização de recursos tecnológicos e tal, e a gente perdeu um pouco dessa disputa, né? E eu acho que a gente precisa retomar muito isso, sabe? Retomar o espaço, porque a arte, música, cultura, não é à toa que dentro desse projeto de governo existe um foco em destruir esse setor muito objetivo, porque o acesso que a arte e a cultura, e no caso da gente a música, o acesso que a gente tem às pessoas é um acesso que eles nunca vão ter. O lugar que a gente acessa, a subjetividade do nosso acesso a essas pessoas é algo que eles não têm, que não chega nesse lugar. Eles não conseguem alcançar isso. Historicamente, a arte e a cultura sempre foi primordial, importantíssimo para bater de frente com situações sociopolíticas como a que a gente está vivendo agora. E não é diferente nesse momento. E não é à toa que a gente está sendo tão atacado. Não é à toa que existe esse projeto de desconstrução e destruição do nosso setor. Então a gente tem que estar muito ligado. E uma coisa que eu acho que é muito importante, eu não sei o Rodrigo, mas eu posso afirmar, e olha que eu trabalho com bastante artista grande, acredito que o Rodrigo também divida da mesma situação que a minha. Eu nunca fiz um trabalho que que fosse contemplado pela Lei Rouanet. Eu nunca fiz um trabalho contemplado pela Lei Rouanet. Isso eu acho que vale falar, porque muita gente fica falando, Lei Rouanet, mamar na teta do governo, por isso que está aí apoiando o Lula, deu uma mamata. Meu irmão, se eu tive uma melhora de vida no período Lula, é porque o Brasil teve uma melhora de vida. Eu posso dizer, o meu estúdio provavelmente existe há 23 anos, não, vai fazer 25 anos esse ano. Existe há 25 anos porque a gente abriu o estúdio em 97 e a partir de 2001 a gente teve um panorama dentro do setor cultural, da música, no Brasil, que possibilitou meu estúdio crescer. Isso eu tenho certeza que aconteceu e foi durante a gestão do Lula e do PT. Isso foi fundamental para a minha realidade. Então eu acho que é importante as pessoas entenderem que ninguém está aqui advogando em causa própria, ninguém está aqui querendo garantir isso, muito pelo contrário, sabe? A gente ainda parte de uma fatia extremamente privilegiada, que podemos viajar para a Europa, Estados Unidos e tal. A gente está olhando para uma outra situação, porque não adianta nada você sair na rua com medo do jeito que a gente tem saído atualmente. Não adianta nada você conviver numa sociedade onde a desigualdade te coloca num lugar de opressor só para você existir. Entende? Isso não é... Ninguém em sã consciência... isso é uma parada que o neoliberalismo ele impôs na nossa... A normalização desse tipo de absurdo. Mas a gente tem que entender que a gente, como ser humano, e como sociedade, como um todo, como coletivo, a gente não pode permitir que isso continue acontecendo e que isso seja normalizado, sabe? Então, em nome disso, eu acho que vale muito a gente estar muito ligado. A gente tem que estar ligado, a gente tem que estar esperto, a gente tem que estar trocando informação, tem que estar dialogando, tem que estar fazendo essa conversa chegar nas pessoas que precisam ouvir,
Entendeu? Acho que a gente não tem que se fechar, a gente não tem que ficar nesse papo. Teve muita gente, muito eleitor do Lula que votou no Bolsonaro. Por que isso aconteceu? A gente tem que entender, sabe? A gente tem que entender o que aconteceu. É fundamental. Porque se a gente. É matemática, burra, é matemática, é conta de padaria. Se a gente achando que todo mundo que votou no Bolsonaro é idiota, o cara vai se eleger de novo. Então não é esse o papo. A gente tem que dialogar, conversar, trocar, fazer com que. Algo que se perdeu no meio desse caminho volte a estar acontecendo. Né? Isso já está acontecendo, eu sinto que está acontecendo. E é bom a gente poder lidar com isso nesse lugar. Né? É bom a gente poder perceber que agora as pessoas estão começando a ter um outro olhar sobre tudo isso. Né? Não é à toa que o Lula está disparado nas pesquisas. Entendeu? Foi o melhor presidente que esse país já teve. Então, eu acho importante, com todas as ressalvas que eu tenho ao governo petista, aos governos petistas, em vários momentos. Eu lembro de ter discussões com meus irmãos, assim, na minha família e tal, por conta de coisas que a gente não concordava. Entendeu? Só que naquela época a gente estava discutindo sobre coisas que a gente não concordava, quando a gente estava vivendo, na verdade, o melhor governo que a gente teve em vida, né, no nosso caso. Então acho que agora a gente tem que tentar entender quais são as necessidades que a gente tem e o quanto a gente precisa estar unido para combater esse projeto que está no governo atualmente. Que é isso, que a gente tem que estar junto para isso. Agora a gente tem que convencer as pessoas disso, que a gente tem 2 projetos em disputa. E qual é o projeto que a gente quer para esse país? É isso. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Bruno. Obrigado, Stephanie. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Valeu demais. Adorei trocar essa ideia. E me convidem mais vezes que estarei aqui prontamente.